Boa noite a todos, eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, né? E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de próstata, nessa nossa campanha aqui do Novembro Azul. E quem está aqui com a gente é o Dr. José Eduardo Feltrin aqui, médico urologista, né? Eduardo, por favor, se apresente aí para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, alguns já me conhecem, né? Eu sou o José Eduardo, médico urologista, atuando aí há pouco tempo aqui na cidade de Dourados. Sou formado em medicina na Faculdade Evangélica do Paraná, lá em Curitiba, com residência médica em cirurgia geral e urologia pelo Hospital da Cruz Vermelha Brasileira, filial Paraná. Também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Legal, muito bom. Então, bem-vindo à cidade, né, Zé Eduardo? A gente está chegando agora aqui, né? Eu já estou aqui há bastante tempo, mas também sou de fora de Dourados. Então, bem-vindo aí, né? É sempre bom estar recebendo novos colegas aqui na cidade e trocando essas informações aí com vocês. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa importância desse mês, né? Do Novembro Azul. Por que é tão importante a gente discutir a saúde do homem, principalmente câncer de próstata, nesse mês agora de novembro? Fábio, é uma campanha que deu muito certo, né? O Novembro Azul foi uma campanha que, inclusive, foi inspirada no Outubro Rosa, com o sucesso que se teve em espalhar essa informação da importância da prevenção de alguns tipos de câncer, o Outubro Rosa, no caso do câncer de mama na mulher, e o Novembro Azul, no caso do câncer de próstata, que acontece no homem. Acabou que aqui no Brasil deu tão certo essa campanha do Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção e tratamento do câncer de próstata, que a Sociedade Brasileira de Urologia acabou até por expandir o tema um pouco mais para a saúde do homem, né? Gerando a oportunidade do homem, né? Acabamos sendo um pouco mais relaxado com a nossa saúde, acabando ali gerando mais informações para fazer o homem procurar ajuda de forma mais precoce. Não esperar sentir algum tipo de sintoma para daí então procurar ajuda, né? E a ideia é essa, é justamente fazer o diagnóstico do câncer de próstata de forma mais precoce possível, para assim ter uma maior opção de tratamento, uma maior opção de cura. Uhum. Então vamos lá. O câncer de próstata é muito comum, né? Então vamos falar um pouquinho do quanto que é comum esse câncer, quanto que ele acomete os homens e por que é tão importante realmente a gente conversar sobre essa doença. Então, assim, o câncer de próstata, quando a gente exclui os câncer de pele não melanoma, é o câncer mais comum que acometem os homens, principalmente homens acima dos 50 anos de idade. Apesar dele ser o câncer mais comum no homem depois de certa idade, ele não é a doença que mais mata, não é o câncer que mais mata. Em termos de mortalidade, ele é a terceira causa de morte. Ela fica atrás do câncer de pulmão e também atrás do câncer de intestino, né? Então, por ser uma doença comparada a outros tipos de câncer, que por vezes tem uma evolução mais lenta, a gente consegue, em grande parte dos pacientes, proporcionar tratamentos e que evoluem com uma cura completa da doença. E isso acontece principalmente quando feito um diagnóstico de forma muito mais precoce, né? Quando, principalmente, o paciente ainda não tem sintomas. Se o paciente começa a desenvolver algum sintoma, a gente até suspeita, às vezes, de doença de um grau um pouco mais avançado. Legal. E justamente, né, você comentou da importância desse diagnóstico precoce, né? Porque é uma doença que, se você esperar manifestar algum sintoma, né, Zé Eduardo, esse câncer já vai estar avançado, né? Então, eu acho muito importante a gente discutir realmente essa importância de você fazer realmente esses exames chamados preventivos, né? Ir atrás do diagnóstico precoce o mais cedo possível, né? Exato, né? Hoje a recomendação, né, independente de sintomas, a recomendação é para todos os homens com mais de 50 anos de idade se fazer ao menos uma vez ao ano o exame do PSA, que é feito através do exame de sangue, é detectada uma substância que é normal ter essa substância na corrente sanguínea, só que não é normal estar muito elevada na corrente sanguínea.
E junto com o exame do PSA, é realizado o exame do toque retal, o famigerado toque retal. As exceções são aqueles homens que têm histórico na família, ou então são afrodescendentes, em que esse rastreio acaba se iniciando em idades mais precoces, né, a partir dos 45 anos de idade. Legal. Bom, antes da gente aprofundar um pouco mais na doença, né? Você comentou aí do toque retal, você falou das coisas. Mas o que é a próstata? Vamos falar um pouquinho do órgão, né? O que é a próstata? Onde que ela está localizada, né? E para que ela serve? Porque acho que a maioria dos homens não sabem nem para que serve a próstata, né? Exatamente, né? Então a próstata ela nada mais é do que uma glândula, tá? Ela tem uma função puramente de reprodução. Uma das substâncias que saem no sêmen do homem é produzida pela próstata e ela tem uma função basicamente reprodutiva, tá? Ela não tem função relacionada à continência urinária e nem mesmo à ereção. A grande questão é que a próstata ela está localizada entre a bexiga e entre a uretra. E nessa região é localizado vamos dizer, uma região mais profunda da região pélvica, tá? E ali também, muito próximo a ela, está o músculo responsável pela continência urinária, por segurar a urina, e também os nervos que vão até o pênis, responsáveis para causar a potência sexual, tá? Então ela é meramente, né, por assim dizer, uma glândula usada no sistema reprodutor masculino. Uhum. E essa localização dela é muito importante, né? Até para alguns sintomas de algumas doenças prostáticas, né? E também para a gente poder fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né, Zé Eduardo? Exatamente, né? Então, apesar da próstata não fazer parte do sistema digestivo, a gente consegue apalpar ela, digamos assim, através do reto, porque ela está muito próxima ali ao reto. Então, apesar de fazer parte de outro sistema, a gente consegue, através do exame do toque, sentir uma parte da próstata. Essa parte da próstata é onde geralmente acontece a maioria dos cânceres de próstata. E em alguns casos em que a próstata às vezes nem é palpável, a gente tem ainda a ferramenta do exame do PSA para auxiliar nesse diagnóstico precoce. Uhum. Ok, muito bem. Bom, então, Zé Eduardo, o pessoal relaciona muito, né, a próstata com problemas de urina, né? Então, aquela pessoa que tem dificuldade para urinar, a pessoa que, quando a próstata cresce, tem problema relacionado, né, à dificuldade para fazer xixi e tal. Mas isso não é um sintoma do câncer de próstata, né? É um sintoma de uma outra doença, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho dessa diferença aí da hiperplasia de próstata, né, do câncer de próstata, até porque a pessoa às vezes acha que porque ela está em dificuldade urinária, ela está com câncer de próstata, né? Tem toda essa confusão de sintomas, e acho que é interessante a gente conversar um pouquinho disso também. Como a próstata ela fica bem no canal de saída da bexiga, o crescimento da próstata pode gerar sintomas urinários, e geralmente causa sintomas que a gente fala sintomas de obstrução urinária. E como a gente já tinha comentado que o câncer, quando dá sintoma, geralmente está num estágio mais avançado, às vezes quando o homem começa a sentir algum sintoma, a primeira ideia que vem na cabeça dele é que, meu Deus, estou com câncer. Quando, na verdade, na grande maioria das vezes, a causa mais comum de problema na próstata é a hiperplasia prostática benigna, que nada mais é do que um inchaço na próstata, um crescimento que acontece na próstata, e por ela estar ao redor do canal de saída da urina da bexiga, ela pode gerar essa obstrução à passagem da urina. Tá? Disparada é a causa mais comum de sintomas que acometem homens com mais de 40, 50 anos de idade. E a gente até aproveita quando o paciente tem algum desses tipos de sintomas para fazer o rastreio do próprio câncer de próstata. Mas é uma doença extremamente comum. Eu até comento no consultório para os pacientes que eu nem a considero uma doença, que eu considero mais um processo do envelhecimento masculino, porque
grande parte dos homens, a partir de certa idade, vão ter algum grau de próstata crescida, de hiperplasia prostática benigna, e na maioria das vezes isso não tá associado a nenhum tipo de doença grave, geralmente é mais alguns sintomas urinários mesmo. Uhum. Ok, muito bem. Bom, você comentou aí então que os pacientes, os homens, né, precisam começar a fazer o acompanhamento da prevenção do câncer de próstata a partir dos 45, 50 anos, né, dependendo aí de alguns critérios, né. Mas tá, então o homem chegou nessa idade dos 50 anos, ele tem que procurar o urologista, né. Então, muito bem, vamos discutir um pouquinho então como que é, né, esse exame que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, como que é esse acompanhamento e a importância desse acompanhamento com o urologista aí. Então o padrão é a realização do exame de sangue, né, para dosagem do PSA. É um exame que é feito uma coleta de sangue simples, tá? Em que é feita a dosagem dessa proteína, que, como eu havia até comentado anteriormente, que todos os homens que possuem próstata possuem o PSA, né? O PSA não é um exame diagnóstico de câncer de próstata, ele é um exame de rastreio de câncer de próstata. Então, sempre quando aumentado o exame do PSA, a gente suspeita de câncer de próstata, não confirma, tá? Até mesmo a hiperplasia prostática benigna, ou mesmo inflamações na próstata, uma prostatite aguda, ou mesmo a crônica, também podem fazer o exame do PSA estar aumentados, né? Então, a gente acaba filtrando esses casos em que persiste uma suspeita até mesmo do câncer de próstata, para daí, então, prosseguir essa investigação, em alguns casos até indicar a biópsia da próstata, que seria o exame que confirma ou não a presença de câncer de próstata. E o toque retal ele é importante, tá? Porque 1 a cada 10 homens com câncer de próstata possuem um exame do PSA normal, dentro da faixa da normalidade. E aí esses homens acabam apresentando apenas nódulo na próstata, em que é possível, através do exame de toque, identificar esses casos em que, se tivessem feito somente o exame do PSA, acabariam passando batido, né? Exame de imagem, nessa fase, né, tomografia, ressonância, ultrassom, nessa etapa do acompanhamento do paciente, em que a gente está fazendo um rastreio, né, em que a gente está pegando homens sem sintomas e vendo se tem alguma alteração, não há nenhum exame que ainda entra no protocolo de rastreio do câncer de próstata. Não tem ultrassom, não tem ressonância, esses exames são válidos, mas com outro intuito, né? Não é nessa questão de ver se tem ou não tem câncer. Legal, muito bom. E aí então, né, José Eduardo, a importância dos dois exames, né? De você ter que fazer o toque retal e o PSA, né? A associação dos dois que garante, né, que a pessoa, que você vai conseguir fazer a detecção precoce da maioria dos casos de câncer de próstata, né? É comum às vezes o pessoal chegar perguntando, qual que é melhor? Eu falo, não existe exame melhor, eles são complementares, eles se ajudam. O que um às vezes falha, o outro pega e vice-versa, né? Então, não há uma superioridade. Eu até brinco também com os pacientes que, para justificar o toque, que você poderia estar nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, ia ser realizado exatamente da mesma forma que a gente faz aqui, porque é um exame indolor, um exame que não tem custo adicional, faz parte da avaliação física dentro da consulta médica, né? Então é extremamente simples e que tem muito tabu, mas assim, eu vejo que hoje em dia no consultório é muito raro algum paciente se negar a fazer o exame do toque. Acho que o Novembro Azul ajudou muito aí nos últimos 10 anos a deixar o paciente bem conscientizado e, na verdade, a maioria das vezes o paciente chega desejando fazer o exame do toque, né? Ai, que bom. Então, realmente mudou bastante essa visão masculina em relação ao exame de toque, né? Sim, o pessoal já chega bem consciente. É raro eu ter que ficar convencendo o paciente da importância de fazer o exame, e é muito mais comum o paciente chegar sempre querendo fazer o exame, já entendendo a importância, né? Eu escutei um vizinho que fazia só o PSA e aí não dava nada, de repente fez o exame do toque e tinha presença de câncer. Assim, o pessoal já hoje em dia chega muito bem informado. Legal, muito bom. Bom, deixa eu só dar um recado aqui antes da gente continuar.
Bom, pessoal, ó, tem bastante gente entrando agora aqui na nossa live, gente que às vezes vai ter que sair, né? Essa live está sendo gravada, daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui no nosso canal aqui no próprio Instagram. Amanhã ela já vai estar baixada no nosso canal, no canal do Artemis, lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, lá no nosso canal tem várias lives já sobre vários temas. Então, quem perdeu, quiser assistir a live completa, amanhã vai estar lá no nosso canal do YouTube. É só ir lá no YouTube e digitar Artemis Laboratório e curtir o nosso canal lá, tá? Bom, e outra coisa, a nossa chat aqui está aberto. Quem quiser fazer pergunta, aproveita. São essas perguntas que vão estar engrandecendo a nossa live aqui, tá? E já tem uma pergunta aqui, né? Quem fez aí, a doutora Mariana Colodeto, né? Nossa amiga aí, que já fez 2 lives comigo aqui também. Aí ela pergunta aqui, ó. Muda a idade de início do rastreamento se o paciente tiver histórico familiar? Sim, muda, né? Alguns casos, tá? A gente considera o paciente que tem um histórico na família de pacientes de parentesco de primeiro grau, como irmãos ou mesmo pai, a gente considera um fator de risco muito importante. Esse paciente, em relação a pacientes que não têm histórico na família, tem um risco elevado em ter a doença em 3 vezes, tá? Então, nesses pacientes, a gente começa o rastreio a partir dos 45 anos de idade. Do mesmo jeito, com o exame do toque e do PSA. Quando há ainda uma suspeita de causa genética ainda mais relevante, esse rastreio pode ser iniciado até em idade mais precoce, a partir dos 40 anos de idade. Sempre comento que o caso de paciente com idade mais precoce em que eu vi ter câncer de próstata foi aos 38 anos de idade. Mas esse paciente, ele tinha praticamente todos os tios, o pai, acho que se não me engano até um irmão que já tinha tido câncer de próstata. Então ele tinha uma alteração genética ainda mais severa que predispôs ele a ter câncer numa idade tão precoce dessa forma. Uhum. E já que a gente começou a falar aí da questão genética, né, e do antecedente familiar, quais são outras causas, né? Quais são os fatores de risco para câncer de próstata, além da questão familiar aí, Zé Eduardo? É uma boa pergunta, Fábio. Como você mesmo falou, não é assim uma causa, são fatores de risco, né? Eu cito sempre o exemplo que o pulmão, na grande maior parte das vezes, o câncer de pulmão, na grande maior parte das vezes, é causado pelo tabagismo, tá? O câncer de próstata não há uma causa tão específica assim, quando é comparado ao câncer de pulmão. Então a gente fala em fatores de risco, em fatores que aumentam a chance do paciente ter câncer de próstata, tá? Então, basicamente não existe, basta ser homem e ter próstata. É meio que o principal fator de risco seria a idade, digamos assim. Então é muito mais comum em homens após os 55 anos de idade. Esse seria o principal fator de risco. A obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso também acaba elevando um pouco o risco de se ter câncer de próstata, mas os estudos mais recentes mostram que isso é um grau menos importante do que a gente pensava anteriormente. Uhum. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Acho que você conhece essa pessoa que está fazendo a pergunta aqui, doutora Natália Colodeto. Quais são os sintomas da hiperplasia prostática? Bom, os sintomas dela geralmente são sintomas urinários, tá? Raramente o paciente tem dor ou qualquer tipo de sintoma em outro órgão. Então, a gente separa em sintomas de obstrução e sintomas de irritação da bexiga, digamos assim. Então, o paciente geralmente tem jato urinário fraco, tem que fazer muita força para conseguir urinar, a força da urina sai bem fraquinho, por vezes o paciente sente até que fica pingando, o paciente acaba tendo que acordar várias vezes à noite, o paciente não consegue segurar a urina por muito tempo, então ele está ali conversando, sente vontade de fazer xixi, ele já tem que correr para ir no banheiro. Em alguns casos, o paciente tem até incontinência, essa incontinência de urgência, acaba perdendo o xixi no meio do caminho até o banheiro, né? E seria mais esses sintomas mesmo, principalmente urinários. Alguns casos mais severos, o paciente pode ter, inclusive, problemas de função do rim, né? Começa a ter dificuldade, inclusive, na filtração do sangue
da sujeira ali do sangue, né? Uhum. Bom, tá. Aí o paciente, né, começou a acompanhar com o urologista, foi lá, tem um toque suspeito, um PSA alto, né? Uma suspeita muito grande de câncer de próstata. O que vai fazer com esse paciente? Como vai ser o acompanhamento e o diagnóstico aí desse câncer de próstata? Certo. Então, vamos supor que é um caso de um paciente que não tem absolutamente nenhum sintoma, né? E ele apresenta apenas alteração ou no PSA ou no exame do toque, né? É um ou outro, não precisa ser os dois, né? Quando tem alguma alteração em algum desses exames, desse rastreio, a gente suspeita do câncer de próstata. Se a gente não pensa numa prostatite, se a gente não pensa numa próstata crescida, a gente dá prosseguimento a essa investigação. Hoje em dia, praticamente 100% dos pacientes em que penso em fazer uma biópsia de próstata, antes de fazer a biópsia de próstata, eu peço uma ressonância multiparamétrica da próstata, tá? É um exame que tem ganhado bastante validade ultimamente, em que ele auxilia muito em guiar a biópsia da próstata. Existem até hoje biópsias guiadas por até robô para procurar áreas realmente suspeitas na próstata em que tenha foco de tumor, né? Mas a biópsia, ela é o exame que é realmente diagnóstico. É um método que a gente pode considerar um pouco invasivo, que ele é feito coleta através do ânus, né? É retirado ali cerca de 12 pequenos fragmentos da próstata, em que é mandado lá para o laboratório de anatomia patológica, para daí fazer uma análise microscópica daquelas células para ver se ali tem a presença de câncer de próstata. E assim a gente confirmar ou descartar a presença de câncer. Legal. E aí que a gente entra, né? Que eu entro como médico patologista aí na história, né? Porque, né, essas amostras são enviadas lá para o laboratório e a gente analisa, e é ali que a gente vê as células neoplásicas, as células cancerígenas na biópsia de próstata, né? Então, realmente, é retirar os fragmentos, né? Esses fragmentos são analisados no microscópio e a gente dá o diagnóstico do câncer de próstata, né? E é ali que a gente vai dizer as características desse câncer, qual que tipo de célula que tem, né? Qual o grau de agressividade desse câncer, né? E baseado nisso, que a gente libera um laudo, né? E nesse laudo que você vai conseguir ter ideia, né, exatamente de que tipo de câncer que é, qual o padrão desse câncer, para você poder ver a conduta que você vai tomar perante esse diagnóstico, né, Zé Eduardo? Exatamente. Vocês, patologistas, nesse momento, são o nosso braço direito, né? Porque muda totalmente o tratamento do paciente e até o prognóstico desse paciente. Desde diferenciar se é ou não é câncer, e se for câncer, a gente saber exatamente com qual câncer a gente está lidando. Porque quando a gente fala câncer de próstata, é um termo geral, né? Existem vários tipos de câncer de próstata. Eu comparo, geralmente, é um pincher ou um pitbull, né? Porque isso determina qual tipo de tratamento, e hoje em dia a gente às vezes consegue até indicar para o paciente o que a gente chama de vigilância ativa, que é acompanhar o caso do paciente com câncer de próstata, sem nem mesmo precisar submeter ele a uma cirurgia ou mesmo uma radioterapia. Se o câncer de próstata for uma doença de baixo risco, né, Fábio, de muito baixa agressividade, que tem uma evolução muito lenta. Então, às vezes, a gente consegue simplesmente acompanhar esses pacientes sem ter que submeter a qualquer tipo de tratamento invasivo. Depende muito da idade do paciente também, né, Zé Eduardo, nessa conduta, né? Exatamente, né? Então, depende muito da idade, dos problemas de saúde que esse paciente pode ter, né? E também até a disposição dele, que, poxa, eu tenho câncer, como é que eu vou simplesmente acompanhar? Então, apesar dessa... A gente tem muito, quando fala câncer, de ter muito medo disso. Então, a gente, às vezes, tem até que trabalhar com certa informação para o próprio paciente, para ele entender que, apesar dele ter câncer, se ele se encaixar em determinadas características, ele pode simplesmente acompanhar, né? E isso acontece porque o câncer de próstata de baixo risco, quando são aquele câncer que tem um baixo risco de
proliferar, de sair da próstata e ir para outros órgãos, ele pode demorar cerca de 15 anos para desenvolver uma doença mais agressiva, para trazer algum problema para o paciente, né? Então, às vezes, é um senhor de 70, 75 anos de idade, em que ele tem uma doença de um baixo risco, que vai demorar 15 anos para começar a incomodar ele, para que eu vou submeter ele, às vezes, a um tratamento tão invasivo como uma cirurgia, né? Que, às vezes, submetendo ele até um risco maior do risco da cirurgia em si, do que pela própria doença. Interessante. E quando o paciente é submetido à cirurgia, qual cirurgia que é feita, então, Eduardo? Bom, a cirurgia é a remoção completa da próstata, né? Além da próstata, a gente remove as vesículas seminais, né? Que são glândulas também com função reprodutiva que produzem uma das substâncias do sêmen, né? Então é retirada a próstata junto com a vesícula, com essas vesículas seminais. E hoje em dia a gente consegue fazer a cirurgia da próstata através de métodos minimamente invasivos, né? E a cirurgia por vídeo, por laparoscopia, é uma ferramenta bem interessante, né? Diminui muito as taxas de complicação e de sangramento da cirurgia e também favorece o paciente a retornar mais precocemente ao dia a dia dele, né? E ainda assim, a gente tem até a cirurgia robótica, que nada mais é do que a cirurgia por vídeo, mas o próprio cirurgião controla um robô e a próstata, como a gente tinha comentado lá no início, ela está ali numa região meio peculiar da pelve, muito no fundo. Às vezes chegar naquela região é muito complicado, até ergonomicamente falando para o cirurgião é muito complicado. Então, o robô, hoje em dia, acaba facilitando bastante o acesso a esse órgão e também deixa a visão ali muito maior, aumentada, às vezes até em 3D, o que facilita a preservação de estruturas que são importantes tanto para o controle da continência urinária e também dos nervos que são responsáveis pela potência sexual. Uma outra alternativa de tratamento seria a radioterapia, né? Que é a emissão de uma energia, vamos assim dizer, em que vai até a próstata e queima o tumor e a próstata. Aí isso é sempre discutido caso a caso, expõe para o paciente essas alternativas de tratamento e acaba sendo uma decisão até pessoal dele, né? Tem algumas peculiaridades entre um caso e outro que a gente sempre discute em consulta para, em conjunto com o paciente, chegar à melhor alternativa de tratamento. Uhum. Aqui, ó, a psicotainara aqui, ó, o câncer de próstata também é classificado em estágios? Sim, né? Como até a análise da biópsia da próstata já nos diz, né? Quais os tipos de célula que tem ali na próstata, qual o risco, né? E também a gente faz exames para procurar e ver se tem sinais de o câncer de próstata já está fora da próstata, né? E assim a gente vai classificando em doença de muito baixo risco, risco intermediário e alto risco. E aí, através tanto de exames de imagem, exame da análise da biópsia da próstata e até mesmo do PSA, a gente consegue ir colocando cada um na sua gavetinha para cada um ter o seu melhor tratamento indicado. Uhum. Legal. Bom, com essa mudança, né, que nós estamos tendo aí em diagnóstico precoce de câncer, né, tudo mais, a gente hoje tem tido uma mudança enorme, né, na sobrevida desses pacientes, na cura desses pacientes, né, Zé Eduardo? Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre, né, como que esse diagnóstico precoce tem mudado isso, né? Que antigamente você falava, não, eu tenho câncer, eu vou morrer, né? Câncer é sinônimo de morte. E hoje essa realidade é totalmente diferente, né? Então, acho que é importante a gente abordar um pouco essa nova realidade aí, né? No diagnóstico precoce e na cura desses pacientes com câncer de próstata. Exatamente, Fábio. Então, assim, hoje em dia, com os métodos de rastreio precoce e também com os tratamentos que nós temos hoje, mesmo em doenças de estágio avançado, é muito mais comum o paciente morrer com o câncer de próstata do que morrer do câncer de próstata. Como é uma doença que acaba acontecendo em homens com maior idade, e como a gente consegue oferecer maior chance até mesmo de cura
em grande parte dos pacientes, é raro, vamos dizer assim, a gente perder algum paciente pela doença, né? E até mesmo em estágios avançados da doença, mesmo com doença metastática presente no osso, até mesmo no fígado, a gente, com as alternativas de novas medicações, quimioterápicos e mesmo terapias de bloqueio hormonal, a gente consegue segurar o avanço da doença desses pacientes e fazer assim que eles tenham uma sobrevida, né, sobreviverem mesmo com a presença do câncer por longo período de tempo e com certa qualidade de vida. Legal. Ó, aqui o Messias, nosso colega radiologista aí comentando aí. A ressonância nuclear magnética multiparamétrica, e aí ele está perguntando a questão do diagnóstico versus o estadiamento, né, do exame. Né, até comentamos isso, que hoje praticamente 100% dos pacientes em que eu indico fazer a biópsia, eu peço para que antes de fazerem a biópsia, eles fazerem a ressonância multiparamétrica da próstata, principalmente para guiar a biópsia daquele paciente, né? A biópsia ela é sempre feita de forma protocolar, né? Em 4 linhas, né? Tirando 3 fragmentos dessas 4 linhas. Mas, quando na ressonância, antes de fazer a biópsia, já demonstra que no canto superior direito lá tem um foco mais suspeito, o colega que for fazer essa biópsia já consegue direcionar melhor para aquela região para coletar mais pedacinhos daquela área, né? Porque às vezes o paciente pode ter câncer, se a biópsia não pega exatamente naquela área, pode ser que venha negativo e ele tenha presença de câncer. Na questão do estadiamento, a ressonância ela mostra muito a questão local, para ver se a doença tem sinal ali naquela região, se está saindo para fora da próstata, pegando bexiga, pegando até mesmo a musculatura que controla a urina, né? E em fases mais tardias, digamos assim, a ressonância também ajuda na avaliação de recidiva, né? Se sinal de que a doença esteja voltando. O paciente já foi submetido a algum tratamento, radioterapia ou mesmo cirurgia, e ele tem sinais ali de que talvez a doença esteja voltando, a gente pode usar a ressonância também como um auxiliar nessa suspeita, né? Legal. Mais uma pergunta aqui, a doutora Natália, aqui. É necessário, a quimioterapia também é um recurso para o tratamento? Nós falamos da cirurgia, falamos da radioterapia, né? E a quimioterapia, ela é usada também, Zé Eduardo? Ela é usada, mas geralmente a quimioterapia no câncer de próstata é usada em doenças muito avançadas, tá? Então, primeiro a gente fala de tratamento local da doença, seja através da cirurgia, seja através da radioterapia, e a gente fala também em bloqueio hormonal, né? Que o câncer de próstata, ele se alimenta da testosterona. Então, uma das estratégias que nós utilizamos é bloquear a chegada do alimento até o câncer de próstata. Então, a gente consegue bloquear o efeito da testosterona, assim não deixando o câncer se alimentar. A quimioterapia, a gente acaba deixando em caso de doença muito avançada e que, às vezes, o bloqueio hormonal não teve o controle tão eficiente assim da doença, né? Então, a quimioterapia ela acaba sendo usada mais em fases tardias mesmo. Uhum. Bom, né, dizer aí que a gente aqui, né, no Artemis Laboratório, a gente faz todos esses exames, né, que a gente está comentando aqui, né? Então, se o paciente precisar fazer um exame de PSA, precisar uma análise da biópsia de próstata, né, mesmo a análise da própria peça cirúrgica, né, para a gente avaliar, né, aquela próstata que foi retirada, nós fazemos tudo aqui no Artemis Laboratório. Então, se você precisar de qualquer apoio aí no diagnóstico de câncer de próstata ou no seu acompanhamento, nós temos toda a estrutura aqui para atender você aqui no que você precisar aqui no laboratório, né? O Eduardo, é o seguinte, nós estávamos conversando, né, bastante sobre câncer de próstata, mas o Novembro Azul está mais amplo hoje, né? E a mesma visão que a gente tem, né, de que hoje, né, o urologista não é simplesmente o médico do aparelho reprodutor masculino, né, mas o médico que cuida da saúde do homem, né? E a gente sabe como o homem é tão rebelde a se cuidar, né? Então, e a gente fala, né? Aproveitando essa ida do paciente, principalmente agora no Novembro Azul, né? Para fazer essa prevenção do câncer de próstata, é importante a gente dar uma olhada na saúde geral desse homem, né?
E aí, então, acho que é interessante ampliar um pouquinho essa discussão, né? Acho que principalmente aí para o risco cardiovascular desses pacientes, né? Falar um pouquinho aí dessa questão aí de outras doenças que matam muitos homens aí ainda nos dias de hoje, né? Exatamente. Então, até uma campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia tem tentado fazer, inclusive para homens jovens, né? Os adolescentes já terem o hábito de procurarem um urologista de forma mais precoce, porque isso já é muito bem estabelecido para as mulheres, desde a primeira menstruação, elas já começam a ir ao seu ginecologista em idades bem precoces. Então, é comum a gente ver homens procurando urologista somente quando alcançam determinada idade, ou porque estão sentindo alguma coisa, ou porque desejam fazer aí um rastreio do câncer de próstata. Como você começou a falar, quanto diagnóstico de diabetes eu já não fiz, quanto diagnóstico de hipertensão arterial, de colesterol alterado, eu não faço nos homens que, na verdade, estão procurando auxílio médico por outro problema. E aí um dos exemplos que eu cito talvez seja a disfunção erétil, né? A dificuldade em ter ereção, em que muitas das vezes eu acabo fazendo diagnóstico de diabetes, de pressão alta, de outros problemas que às vezes o paciente nem imaginava que poderia estar causando uma disfunção erétil nele, causando uma dificuldade na potência sexual. E isso é muito importante, né? Convencer o homem da importância dele se cuidar, né? Dele procurar o médico, fazer aquela consulta anual, né? Ter essa consciência que as mulheres têm, né? De cuidar da saúde dele, né? Tem melhorado cada vez mais, né? Como a gente já comentou, eles estão se conscientizando mais, sabem da importância. Hoje, na internet, a gente consegue ter acesso a muitas informações. O pessoal já chega sabendo muito bem das coisas, a gente acaba só orientando um pouquinho mais e indicando os exames quando necessário. E é algo que tem dado certo. Eu acho bem interessante mesmo. O Novembro Azul, eu sempre procuro ampliar isso daí para uma saúde do homem de forma geral mesmo. Legal, muito bom. E outros cânceres aí relacionados ao aparelho reprodutor masculino, você acha que é interessante deixar algum recado aí também? Algo que os homens têm que prestar atenção também? Claro que são muito menos comuns que o câncer de próstata, mas que vale a pena uma mensagem aí, Zé Eduardo? Assim, né? Então, principalmente o câncer de bexiga, câncer de rim, doenças que muitas das vezes se manifestam com presença de sangue na urina, é sempre um sinal de alerta, tá? Então, sempre deve ser investigado. Mesmo que você tenha um ou outro episódio de sangramento na urina, sempre deve procurar um urologista para fazer uma investigação complementar. E tem também o câncer de testículo, né? Que também faz parte ali do sistema reprodutor masculino. Quando a gente fala em homem jovem, aí sim se torna um tipo de câncer muito mais comum, talvez seja o câncer sólido que a gente fala, mais comum nos homens com menos de 40 anos de idade, tá? E geralmente ele se manifesta por uma massa, né, um nódulo no testículo indolor. Geralmente ele não é doloroso e ele apresenta um crescimento relativamente rápido. Questão de um mês, era de 1 centímetro, já passa para 2, 3 centímetros, né? Então, chama mais atenção quando esse nódulo no testículo não dói. Então, esse dado é importante, né? Que a pessoa muitas vezes acha que câncer dói, né? E a maioria dos cânceres são indolores, né? Então a pessoa ficar esperando sentir dor, alguma coisa para achar que tem câncer, é um dos grandes erros realmente que a gente vê por aí, né, Zé Eduardo? Exatamente, exatamente. Uhum. Ó, a Amanda Feltrinha aqui, ó. Lesões de HPV podem cursar com carcinoma, né? Vai falando de câncer de pênis, né? Acho que é interessante falar um pouquinho dessa relação do HPV com câncer de pênis. Então, o HPV a gente lembra bastante lá do câncer de colo uterino, né? Quando acontece nas mulheres, mas sim o HPV
pode estar relacionada ao câncer de pênis no homem, tá? A gente sabe que mais ou menos 30% dos cânceres de pênis estão relacionados com a presença do vírus do HPV, né? E aí inclui aqueles principais subtipos de HPV que também estão relacionados ao câncer de colo uterino, eles também estão relacionados à presença do câncer de pênis, né? Mas, diferentemente da mulher, né, eu sempre comento que o homem, quando apresenta qualquer pequena lesão no pênis, aí ele se assusta, ele já acaba procurando o médico de forma mais precoce, né? O grande problema da mulher é que acaba sendo mais escondido e demora mais a manifestar a doença. Então, é algo relativamente raro o câncer de pênis, né? Não somente associado às vezes ao HPV, mas às vezes até ao tabagismo, má cuidado de higiene, né? Então, o paciente que acaba não usando sabonete, sabão para lavar o pênis, e aquela pequena lesão, aquela pequena ferida vai desenvolvendo, ele vai deixando, e acaba por algum momento virando algo mais grave, como o câncer de pênis, tá? Mas graças a Deus é uma doença cada vez mais rara de se ver, é muito mais comum no norte do país, né? Em regiões geralmente de mata, em que o paciente tem até certa dificuldade a procurar auxílio médico. E agora uma tendência também é com a própria vacinação do HPV, que acontece nos pré-adolescentes hoje em dia, acaba diminuindo ainda mais a incidência desse tipo de doença, né? Uhum. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando aí no final da nossa live aí, né, Zé Eduardo? Eu acho que conseguimos abordar aí a parte mais importante aí, né, da discussão aí sobre câncer de próstata, saúde do homem, né? E então, queria que você falasse aí, desse a tua mensagem final aí, do que você acha que é mais importante aí, como mensagem mesmo pro homem se cuidar aí nesse Novembro Azul. Exatamente. Então, assim, para todos os homens, mas também para as mulheres que estão assistindo, que devem ter algum homem em casa, seja marido, pai, irmão, para conscientizar esses homens da importância do diagnóstico precoce, né? Não somente do câncer de próstata, mas também de outras doenças que, inclusive, a gente consegue orientar prevenções da doença, né? Cuidados na alimentação, evitar certos costumes em que podem não somente a gente fazer um diagnóstico precoce da doença, mas também preveni-las, né? E também dar acesso a esses homens a boas informações e orientações, desmistificar muitas coisas erradas, né? Para daí a gente, assim, conseguir trazer saúde de uma forma ampla para esses homens, né? Alimentação, já que a gente tocou aqui, né? E alimentação? O que a alimentação pode ajudar nessa prevenção do câncer de próstata aí, Zé Eduardo? Então, assim, antes se falava muito, né, de certas substâncias que se comeria, que poderia ajudar na prevenção, e talvez uma das principais é o licopeno, né, que foi moda numa época, que é aquela substância que dá cor ao tomate, à cenoura, é muito rica na presença do licopeno. E aí resolveram isolar essa substância e dar para alguns homens para ver se isso diminuiria o risco deles terem câncer, né, de próstata ou até mesmo ter uma doença de maior baixo risco. E, infelizmente, não teve sucesso, né? Então caiu por terra essa ideia de que o licopeno pudesse ser um suplemento alimentar que prevenisse o câncer de próstata. O mesmo aconteceu com a vitamina E e o próprio selênio, né, que também foi moda uma época em que seriam substâncias que talvez prevenissem o câncer de próstata. Mas daí a dieta rica em gordura, a dieta paciente que bebe muito álcool, tudo isso também é um fator de risco para o paciente desenvolver câncer de próstata. Eu falo que a dieta ocidental, né, é a dieta que talvez cause um risco maior. É até raro ver na população asiática, em que acaba consumindo muito mais peixe, frutos do mar, ter a presença do câncer de próstata. Isso é muito mais comum no Ocidente do que no Oriente. E a gente sabe que isso está relacionado principalmente a fatores ambientais, dieta principalmente. Assim como os pacientes, por exemplo, que são descendentes de orientais,
que moram no Japão acabam não tendo um risco de câncer de próstata, mas quando residem aqui no Ocidente, Estados Unidos ou mesmo no Brasil, eles acabam tendo a chance de ter câncer de próstata equivalente a pacientes que são dessa região mesmo. Uhum. Legal, muito bom. Outra coisa, antes da gente terminar. A obesidade também tem uma relação interessante, não tem aí com o câncer de próstata? Exatamente. Né? Então a gente fala que até há uma ambiguidade ali da obesidade, que a obesidade, né, quando falado o termo, quando o paciente tem IMC acima de 30, esses pacientes até têm um risco menor de ter doença, de ter câncer de próstata de baixo risco, porém eles possuem um risco aumentado de ter doença de alto risco, de ter um câncer de próstata um pouco mais agressivo, né? O principal fator de risco para se ter câncer de próstata em si são pacientes com sobrepeso, aqueles que possuem o IMC entre 25 e 30, e ainda maior naqueles pacientes que possuem a circunferência abdominal um pouco mais elevada, ou que possuem até mesmo a síndrome metabólica. Legal. Muito bom. Bom, então, Luiz Eduardo, acho que a gente, né, abordou aí os principais assuntos relacionados à saúde do homem, né? Tivemos bastante participação aqui, quero agradecer bastante aí, uma audiência muito grande, estamos com mais de 20 pessoas agora ao vivo aí com a gente, então isso é muito bom, e saber que a gente consegue estar divulgando e trabalhando um pouco dados em saúde e falando um pouco sobre a saúde da população, né? Olha aqui, ó. Vamos responder mais uma pergunta aqui, então, antes da gente acabar aqui, ó. Que essa aqui eu não estava lembrando, não. Reposição hormonal com testosterona aumenta o risco de câncer? Acho que esse dado é importante. Bem na moda, né? Então, é algo que está bem na moda mesmo, né? Há muito hoje em dia pacientes fazendo cada vez mais reposição hormonal, e quando a gente fala no homem em que repõe testosterona, hoje a gente já sabe que se esse paciente não tem câncer de próstata, ele não tem um risco aumentado de se ter o câncer de próstata, desde que essa reposição hormonal seja para fins clínicos, né? Para manter a testosterona dentro dos níveis aceitáveis, né? Então, hoje, inclusive, está discutido em congresso a possibilidade de você dar testosterona para homens em que já tiveram câncer de próstata. E isso é até possível, desde que esses homens já tenham sinais de controle da doença e que era uma doença somente localizada na próstata, em que já foi feito um tratamento definitivo, tá? Mas, assim, em vez de regra, o uso da testosterona de forma correta não eleva o risco de se ter câncer de próstata. O grande problema são aqueles pacientes que às vezes têm lá o início de um câncer de próstata e inadvertidamente você começa a dar testosterona para ele. Então, eu até comentei que, né, que o câncer de próstata se alimenta da própria testosterona, e às vezes a gente até bloqueia a ação do hormônio para não alimentar mais o tumor. Você imagina num paciente em que não foi tratado do câncer de próstata e está iniciando lá um quadro, você dá o hormônio testosterona para esse paciente, você sim aumenta o risco de acelerar o desenvolvimento da doença, né? Até comento que às vezes é jogar gasolina no fogo, né, que se aumenta muito o risco. Mas, sendo um causador direto, a reposição hormonal acaba não sendo. O grande problema são esses casos em que não foi feito um diagnóstico do câncer de próstata em si. Inclusive, sempre que a gente está fazendo a reposição hormonal, uma das coisas que a gente controla é o PSA. A gente começa a dar hormônio para esse paciente, a gente vê que o PSA está subindo de forma muito acelerada, opa, cuidado, vamos dar uma olhada com mais calma nisso, que pode a gente estar desencadeando algum problema maior. Legal, muito bom. Então tá, ó, Zé Eduardo, então, ó, queria agradecer demais aí, né, a tua participação. E antes da gente encerrar, fala aí, pessoal, ó, o pessoal que tá te conhecendo aí agora, que de repente quer te procurar para fazer uma consulta, fala aí pro pessoal onde que você atende, onde que o pessoal te encontra, por favor. Então, muito obrigado, Fábio, pelo convite, né, para a gente poder estar conversando ao vivo, trocando ideias e esclarecendo aí maiores informações. Então, atualmente estou atuando aqui em Dourados, eu tenho um consultório ali na Clínica dos IPs, tá?
atendo e opero também no Hospital do Coração, no Hospital Evangélico e também no Hospital da Cacemes. Acaba atendendo praticamente todos os planos, todos os convênios, com algumas exceções. E além dos atendimentos, a gente também realiza todo tipo de cirurgia, desde tipos de câncer que afetam o sistema urinário, seja no homem ou seja na mulher. Mulher também tem rim, mulher também tem bexiga, mas também tratamento de outras doenças, como cálculo renal, incontinência urinária, enfim, vários outros problemas que podem acontecer tanto no homem quanto na mulher, ali relacionado ao sistema urinário e ao sistema genital masculino. Legal. Bom, então, Zé Eduardo, muito obrigado, tá? Agradecer aí a todo mundo que ficou com a gente até essa hora da noite aqui, né? Conversando aí sobre um tema muito importante, tá? Tivemos uma audiência excelente hoje, tá? Agradecer mesmo a todos que assistiram essa live, dizer que essa live vai estar no nosso canal agora do YouTube amanhã, daqui a pouco aqui no Instagram, tá? Então, quem não assistiu inteiro, perdeu algum pedaço, acompanhe, assista, divulgue. Lá no nosso canal tem mais de 60 lives já que a gente fez sobre vários temas de saúde. Então pode procurar lá e nos acompanhar. E toda quinta-feira, 19 horas, nós estamos aqui sempre para conversar sobre saúde aqui nas lives do Artemis Laboratório. Então, pessoal, boa noite, Zé Eduardo, e muito obrigado. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.